comunidade Rama é do bem, sua família em Xerém. Se liga, se liga. Reuniões às quartas, sextas e domingos de adoração ao nosso Deus na comunidade Rama Xerém. Você é o nosso convidado, traga a família também pra comunidade Rama Xerém. Comunidade Rama Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Rama Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Rama, sua família em Xerém. Pega a sua Bíblia, por favor. Todos pegaram a Bíblia? Amém. Vamos abrir em 2 Samuel, leitura de hoje. A leitura do calendário de hoje foi 2 Samuel, capítulo 5, 6 e Mateus, capítulo 4, né? Amém. Obrigado, Seilton. Seilton está lendo a Bíblia, estou muito feliz. Não vou dizer todos, mas alguns irmãos estão lutando para ler a Bíblia diariamente, se alimentando espiritualmente. Amém? 2 Samuel, capítulo 6, leia comigo, a partir do verso 1. Diz assim as Escrituras Sagradas. E tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Verso 2. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Verso 3. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá. E Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. E levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus. Aiô ia adiante da arca. Verso 5. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor, com toda sorte e instrumentos de pau, de faia, como também com harpas, e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolo. Amém? Dá uma paradinha no verso 5 e dá uma olhadinha aqui para frente, por favor. A situação, para contextualizar os irmãos, era a seguinte: a arca de Deus representava o próprio Deus aqui na terra. No Antigo Testamento, a arca da aliança, a arca de Deus, representava a presença de Deus. No Novo Testamento, em nossos dias, nós temos o Espírito Santo de Deus que opera e age em nós. Quando nós sentimos a presença de Deus, e você sente aquele arrepio gostoso, alguns sentem vontade de chorar, outros sorriem. É a presença de Deus através do Espírito Santo. Agora, no Antigo Testamento, tinha a Arca da Aliança, porém, o povo de Israel havia perdido a Arca da Aliança, ou a presença de Deus, para os filisteus. É bem assim que acontece na nossa vida. Vez por outra você conhece um irmão que já teve a presença de Deus, mas que por várias circunstâncias, por várias decisões erradas, ou por alguma coisa, pecado, seja lá o que for, a pessoa perde totalmente a referência da presença de Deus. E ela fica numa situação entorpecida, de maneira que ela se perde. Ela já faz coisas que não fazia antes.
Gente que quando estava na presença de Deus, não bebia. A presença de Deus se afasta e ela passa a beber. Quando estava na presença de Deus, ela não usava droga e não fumava. Mas quando ela sai da presença de Deus, ela passa a usar drogas, ela passa a beber, ela passa a fumar, ela passa a se prostituir. Ela passa a fazer várias coisas, porque a presença de Deus está longe dela. Ela fica entorpecida. E então a arca de Deus foi levada pelos filisteus. Porém, por um mover sobrenatural de Deus, os filisteus acabam entregando a arca. E a entregam, e a arca fica na casa da linhagem de Abinadab. Abinadab, biblicamente, ele era um dos irmãos de Davi. Então, da linhagem dele, a arca fica, e ali eles ficam tendo experiências com a arca dentro de casa. Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe muito importante. Deixe preso a sua Bíblia marcado no verso 5, que é o texto que diz que Davi estava festejando, estava alegre, celebrando. Mas eu quero te mostrar uma coisa importante. O tempo que a arca ficou na casa de Abinadab foram aproximadamente de 20 anos. Então, por favor, abre em 1 Samuel, capítulo 7, verso 1 e verso 2. Quando os filisteus entregam a arca, ela vai direto para a casa de Abinadab. Capítulo 7 de 1 Samuel, verso 1 e verso 2. Diz assim as Escrituras: E consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Volte ao texto de 2 Samuel, capítulo 6, verso 5. Preste atenção. A arca ficou por 20 anos na casa da linhagem de Abinadab, e Eleazar, filho de Abinadab, ficou responsável para cuidar da arca do Senhor. Só tem um detalhe: que durante 20 anos, nada aconteceu na casa de Abinadab, na linhagem, e de Eleazar. Nós vamos ler daqui a pouco, um pouquinho mais à frente, porque eu quero ressaltar com os irmãos 2 episódios. A permanência da arca na casa de Obed-Edom, e a Bíblia diz que Obed-Edom foi ricamente abençoado. E o outro episódio foi a de Uzá, que tocou na arca quando ela ia caindo e foi punido por Deus com morte. A pergunta que eu me faço: por que na casa de um homem a arca da aliança ficou por 20 anos e nada aconteceu? E na casa de um outro homem, a arca da aliança fica 3 meses. E ele teve sua vida transformada pela presença de Deus, que era a arca na casa dele. Por que será que nos nossos dias, nós vemos pessoas que se convertem há pouco tempo e suas vidas são transformadas pelo poder e a presença de Deus? E outros, há 20 anos, e nada de extraordinário acontece. É sobre isso que nós queremos compartilhar com os irmãos. É disso que nós iremos falar. Existe um perigo muito grande quando nós estamos caminhando tanto tempo na presença de Deus e nós não contamos um milagre
nós não lembramos de uma vida que levamos à presença de Deus. Nós não temos uma palavra profética que aconteceu e se cumpriu em nossa vida. Pessoas que caminham há 20 anos no Evangelho e nada acontece em suas vidas. Não tem um testemunho para contar. Se chamar para orar, ela tem medo, tem receio. Se chamar para pregar, ela não quer. 20 anos caminhando com o Senhor e nós não temos visto sinais, prodígios e maravilhas. Ao passo que outras, 3 meses caminhando, 3 meses com a arca do Senhor, e a sua casa é transformada. Eu aprendo uma coisa: faz total diferença a resposta que alguém dá à presença de Deus. Se você veio aqui nesta noite e você sentir a presença de Deus, você vai externar, vai manifestar o poder e a presença de Deus na sua vida. Você vai sentir vontade de fazer coisas que em outras circunstâncias você não faria. A presença de Deus faz a diferença na vida de um homem e de uma mulher. Quando nós reverenciamos e valorizamos a presença de Deus, há 20 anos a presença de Deus estava dentro da casa dele e nada aconteceu. Seus filhos continuaram os mesmos. Sua história continuou a mesma. Nada aconteceu, nada mudava. Mas o outro, 3 meses, e a sua casa nunca mais foi a mesma. É a resposta que nós damos à presença de Deus quando a encontramos. A pergunta que eu faço: qual é a resposta que você tem dado à presença de Deus nesse lugar? Olha para o seu irmão, aponte o teu dedo de profeta e diz assim: a maneira como você reverencia a presença de Deus determina que tipo de glória vai manifestar na sua casa. Tem pessoas que se convertem e a gente fala: caramba, o que Deus fez na vida de fulano foi algo extraordinário. Largou a bebida, largou o cigarro, largou a droga, saiu da prostituição. A pessoa mentia, enganava e ela está transformada. Quase que o poder de Deus derruba o microfone. E ela está transformada. Já outros entra ano e sai ano. Pergunta: e aí, meu irmão, como que está a presença de Deus? Do mesmo jeito. Esse ano, meu irmão, você leu a Bíblia? Mais ou menos. Mais ou menos. Como que está a sua vida de oração? Você tem orado mais? Não tenho orado tanto, não. Estou orando mais ou menos. Meu irmão, você está fazendo um culto na sua casa? Não, pastor, de vez em quando dá tempo. Eu quero dizer para você: Davi estava feliz da vida, celebrando, se alegrando. Agora sim, eu quero chamar a tua atenção para um detalhe. E preste atenção, muita atenção nisso. A Bíblia diz que Uzá estava indo à frente e na hora, primeiro eles colocaram a arca em cima de um carro novo, de uma carruagem. Era assim que tinha... Alguém descuidado pode até pensar assim. Eu de manhã na consagração estava dizendo para os irmãos: e algum descuidado pode pensar assim. Dá uma olhada para a caixa de som aqui. Se você está andando conosco, a caixa de som está sendo carregada e a caixa de som vai cair. A sua reação imediata é de pôr as mãos para não deixar cair, sim ou não? Foi a reação. O Zá está andando. Vem cá, Fran, me ajuda aqui, finge que você é a carruagem. Tem que ser alguém grandinho igual a carruagem. A carruagem está vindo e de repente ela tropeça. Quando ela tropeça, o Zá vai e mete a mão para segurar a arca. Amém? Obrigado, Fran. Um descuidado fala: qualquer um faria isso. E Deus pune o Zá, que meteu a mão na arca, com a morte. Algum descuidado pode pensar assim:
mas a arca ia cair no chão e ele tentou segurar. Leia comigo o verso 6. E chegando à eira de Nacon, estou lendo 2 Samuel, capítulo 6, verso 6. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender, ou os bois sacudiram, e a arca iria cair no chão. Verso 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. A Bíblia diz no versículo 8, e Davi se contristou, porque o Senhor abrira a rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. E versículo 9, e temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse, como virá a minha arca do Senhor? Preste atenção aqui, irmãos. Quando eles pegam a arca e colocam naquela carruagem, eles cometeram um erro grave, porque não se carregava a arca do Senhor daquela maneira. Para começar a história, só quem podia carregar a arca do Senhor era a linhagem de Levi. E tinha uma maneira própria de carregar a arca. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que a obra de Deus não se faz de qualquer maneira. E a Bíblia diz assim, maldito é o homem que fizer a obra do Senhor relaxadamente. A obra de Deus não se faz de qualquer maneira. Você quer saber de uma verdade? Eu prefiro romper com algumas pessoas que tentam fazer a obra de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Porque o Davi, a Bíblia diz que ele ficou triste porque viu Uzá sendo morto pelo Senhor. Mas no versículo seguinte, a Bíblia diz que Davi temeu o Senhor, e aí sim ele pergunta para o Senhor, como a arca virá até mim? Estava vindo dos filisteus, foi para a casa de Abinadab, e agora ela seria transportada para Jerusalém. Só tem um detalhe, que a arca tinha uma forma de ser carregada. Guarde o que eu estou dizendo para os irmãos. A obra de Deus não se faz de qualquer maneira. Tem uma forma de se fazer a obra de Deus. Uma maneira com temor, com reverência, com compromisso, com aliança, com respeito, com dedicação, com consagração. E agora eu vou te mostrar como Deus tinha escolhido a forma de carregar a arca. Porque existem líderes e pessoas que só reclamam, que pune, mas não ensina a maneira que tem que ser feita a obra de Deus. O nosso maior desafio é fazer discípulos, é ensinar para os irmãos a fazer a obra de Deus com reverência, com temor. Não é quando dá, não é de qualquer forma. A obra de Deus é feita com reverência, com compromisso, com comunicação. Quando você não puder fazer algo, comunique. Quando você não puder, fale que não dá. Explique. Mas não deixe subentendido que você pode fazer e ignore o teu compromisso, a tua aliança, porque há punição para isso. Agora eu quero te ensinar como era feita a obra de Deus, como carregaria a arca da aliança. Eu preciso de 4 homens. Me ajuda, Seilton, Nilo, Príncipe e Pedro. Pedro vai vir? Vem cá, vocês 4. Fran, agora eu preciso da tua ajuda. Não vai carregar o Fran, não. Ô, Fran, pode ser... Pega essas 2 hastes ali, Fran, por favor. Tem 2 hastes ali. Pode ficar aqui todo mundo, tá todo mundo cheio de vontade, não vai de qualquer forma, não. Fica aqui. Deixa só o Fran e o Nilo lá. Fica aqui, assim, ó. Vocês 2 aqui virados para frente. Vai ficar virado para lá, assim, ó. De lado aqui, assim. Fica aqui, virado para lá. Virado para lá. Isso. Você aqui agora.
Isso. Pega numa ponta, na outra ponta, príncipe. Pega numa ponta, fica na mesma direção. Eles estão mais ou menos na mesma direção. Preste atenção. A arca da aliança estaria aqui. Ele pegaria nessa ponta, aquele naquela outra ponta, esse nessa outra ponta e esse nessa outra ponta. E a presença de Deus, a arca do Senhor, estaria aqui em cima. Os levitas deveriam carregar desta maneira e não colocar em cima de uma carruagem como os ímpios carregavam, como aquelas pessoas que serviam outros deuses carregavam, como os filisteus carregavam. Eu aprendo uma lição com essa forma de fazer a obra de Deus, de carregar a aliança, que foi a instrução e a orientação que Deus deu. Primeira lição: não se faz a obra de Deus sozinho. Obrigado, Almerinda. Eu vou repetir porque de repente os irmãos não ouviram. Aí eu vou dar a oportunidade deles darem um glória bem forte e aplaudir o Senhor nessa hora. Vou ajudar eles. Não se faz a obra de Deus sozinho. Sozinha. Dá glória a Deus, crente. Aplauda o Senhor, crente. Porque Ele está contando contigo. É com você que Ele vai fazer a obra dEle acontecer na terra. Deus poderia mandar anjos dos céus e fazia isto, mas Ele nos privilegiou. Ele disse assim: é com vocês, homens falhos, mas consagrados a Deus, que eu farei a minha obra nessa terra. Aleluia! Outro detalhe importante: era qualquer homem que podia ficar ali? Não. Os levitas. O que isso me ensina? Não bote a mão aonde você não foi chamado. Não faça aquilo que Deus não mandou você fazer. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. E você vai ter a bênção de Deus em tudo que você fizer. Amém? Qual é o nosso maior problema e o maior problema dos líderes da nossa geração? Que eles põem a mão para fazer aquilo que não foi chamado para fazer. Às vezes fazem de maneira diferente da determinada por Deus. Inventam metodologias, inventam formas humanas, inventam formas de chamar pessoas, de atrair pessoas, mas não é isso que Deus nos mandou fazer. Deus nos mandou levar a presença dEle entre as nações e de pregar o Evangelho a toda criatura, todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho dito. Deus nos mandou sermos discípulos, dar continuidade, levar a presença dEle nas famílias e nas nações. Não invente coisa. Nós não temos que inventar coisas. Outro detalhe que nós aprendemos. Detalhe 1. Tem uma forma e um meio, um método, um jeito de Deus de fazer a vontade dEle. Segunda lição a respeito de levar a arca. Não é qualquer pessoa que tem que meter a mão. Quando você vê alguém fazendo uma coisa... Esses dias me perguntaram assim. Eu já tinha observado, tinha feito um comentário com a Priscila. Aí eu falei: Priscila, dá uma olhada nisso. Aí a Priscila falou: estranho, né, amor? Eu falei: é estranho. Gente, não se mistura o santo com o profano. Não se mistura o santo com o profano. Aí um irmão me perguntou esses dias assim: pastor, o que você acha de fazer a rifa? Eu falei: eu não faço. Eu não toco. Eu não faço. Quando eu posso, eu oferto. Mas fazer eu não faço. Também nosso grupo não faz. Se depender de mim, não. Porque a Bíblia diz que o Senhor levanta aqueles cujo coração estão inclinados para nos ajudar. Os irmãos aqui são testemunha. Momentos de dificuldade, Deus levantou um irmão, deu um caminhão de pedra, um caminhão de areia, outros deu cimento, outros ajudou, deu laje. A fidelidade dos irmãos nos dízimos e ofertas, irmãos doaram o piso todo. Os irmãos de Santa Cruz da Serra se levantaram, vieram aqui, nos abençoaram, instalaram o piso, não nos cobrou R$1.
Chegou o dia de fazer a parte elétrica, a gente não tinha R$1, porque tinha gastado tudo, Fran. Aí o pastor CH veio aqui e falou assim: pastor, eu vim aqui trazer uma oferta para vocês. Eu falei: eita glória! O valor que ele ofertou foi o valor exato da nota que o Danilo tinha pedido à elétrica. Deus levanta irmãos com o coração inclinado para fazer a vontade de Deus, para nos abençoar e suprir. Fique firme, porque o que eu tenho para te dizer é algo poderoso. Vocês vão me ajudar a pregar. Sabe o que tinha dentro da arca? Dentro da arca tinha as 2 tábuas da lei, o vasilhame que pegava o maná do milagre de Deus, que vinha um alimento diário, e tinha a vara de Arão que floresceu. O que eu aprendo? A presença de Deus, aleluia, ela tem a palavra que te alimenta. Nessa hora é para você dar glória, porque dentro ficavam as 2 tábuas da lei. É a palavra que você precisa, a palavra revelada. E a Bíblia diz que Jesus é o verbo, Ele é a palavra. Quando você anda com a arca, que ela está na tua casa, a palavra de Deus estará continuamente nos teus lábios. E a Bíblia diz que quando você abrir os lábios, o Senhor encheria da palavra de Deus. Vai chegar ao ponto, que quando você abrir os teus lábios, o Espírito Santo vai encher a tua boca e você vai falar. A Bíblia diz que quando Estevão abria a boca para falar, ninguém podia resistir, porque aquela palavra saía com poder e autoridade. É o poder da palavra. Dentro da arca tinha as tábuas, aleluia, da lei. Tinha a vara de Arão que floresceu. A arca providencia milagres. Se prepare, porque Deus faz na sua vida florescer milagres de todos os lados. Você que veio aqui nesta noite e talvez veio pensando: Deus, eu preciso de algum milagre. Eu não prego teologia da prosperidade, mas eu tenho base bíblica para te dizer: a vara de Arão que florescia. Se prepare, porque quando você estiver debaixo da presença de Deus, vai florescer na tua vida coisas grandes e tremendas que tu não sabes. E dentro da arca tinha o vasilhame do maná. Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias. O maná descia todos os dias. Só tinha uma ordenança em relação ao maná: pegue só o necessário. O compromisso de Deus contigo é com a sua necessidade, não é com a sua vaidade. Eu vou repetir isso. O compromisso de Deus com você que está levando a arca da aliança é com a tua necessidade, não com a sua vaidade, mas com a sua necessidade. O Senhor vai supri-las todas em Cristo Jesus. Saca o teu dedo de profeta, aponta para o teu irmão e diga assim: se prepare, leve a presença de Deus, porque nela está contido tudo o que você precisa. Xarabacantarabalabanassou. Erexalabanaias. Aí, a arca está em cima do carro de bois, cai, Uzá mete a mão e morre. O mal do Golias foi duvidar de Davi. Tomou-lhe uma pedrada que nunca mais levantou. O mal de Uzá foi ter metido as mãos. A Bíblia diz que Davi ficou muito triste. Usa a expressão contristado. O espírito dele ficou angustiado, porque viu uma pessoa que lhe ajudava. E se você olhar, ele era sobrinho de Davi. Porque Abinadab era irmão de Davi. Quando Davi vai ser ungido rei, quem está na casa de Jessé? Abinadab. Ele viu Davi ser ungido. E aí o filho dele, Eleazar, é consagrado para cuidar da arca quando veio dos filisteus. E Uzá ficou próximo.
20 anos a arca na casa deles. Sabe o que eu aprendo com isso? Tem pessoas que estão na igreja há 20 anos, a arca ali, mas se tornou um lugar comum. Ela vem, vai, vem no culto, vai embora, vem no culto, vai embora. Não deixa ser transformado pela presença de Deus. Se tornou normal. Tem gente que o dia a dia, o convívio com o que é santo, faz parecer normal, mas não é normal. Quando uma pessoa tem a presença de Deus, ela não é normal. Ela não é normal, não tem como ser. Mas eles todos os dias, durante 20 anos, eles entram em casa e vê a arca. Eles chegam em casa a ver a arca. Os irmãos chegam aqui 20 anos, me veem e acham que está tudo normal. Vê o Rafa, vê o Nivaldo, a Priscila, vê a Camila, vê a Lilian, vê a Priscilinha dançando, vê a Giovana dançando, vê a outra Sofia dançando. 20 anos, vê o Felipe tirando foto, vê o Fran mexendo no som, vê a cara do príncipe na oração, vê o Nilo correndo atrás, levando de doblô para lá, para cá, e ele passa a acostumar com essa rotina. O maior problema nosso é quando nós nos acostumamos com aquilo que é santo, que deveria ser reverenciado. Nós deveríamos considerar aquilo que é santo de maneira sublime. O dia que eu vou pregar, eu chego cedo e me preparo antes. O dia da oração, eu chego antes, cedo, para me preparar. Vou ministrar louvores, já preparo os louvores antes. Eu gosto dos irmãos do louvor, faço parte do grupo lá, não entendo nada. Mas eu vejo a preocupação no meio de semana, definição de louvores, definição de quem vai ministrar, definição de qual música vai cantar. Eu vejo quando os irmãos começam a orar, eu vejo quando as pessoas começam a se consagrar. A gente começa a orar, na sexta-feira estamos aqui orando com a Almerinda. A gente durante a semana toda fica na esperança de ver o rosto dos irmãos. Quando um irmão falta, a gente começa a orar. O que aconteceu com aquele irmão? Por favor, liga para ele. Pedro, onde está o Pedro? O que aconteceu com o Nilo? Cadê o Seilton? Fala com o príncipe, vê o que aconteceu. O dia que o Fran não veio, eu falo, cuidado para ele não comer muito hambúrguer. Alguma coisa aconteceu. A gente se preocupa. Porque apesar de estarmos tanto tempo junto com os irmãos fazendo a obra de Deus, aquilo que é do santo não pode se misturar com aquilo que é profano. O que está acontecendo? 20 anos e nada mudou, eles se acostumaram. Segura firme aí, gente. Segura a arca da aliança firme aí. Leia comigo, por gentileza. Por gentileza, leia comigo. O verso 9. E temeu Davi ao Senhor naquele dia. Que dia, irmãos? O dia que Uzá morreu. E disse, engraçado que Davi vinha feliz, cantando, dançando, pulando. Mas olha o que ele disse. E disse, como virá a minha arca do Senhor? Agora ele faz o correto. Ele vai perguntar ao Senhor, Senhor, como eu trarei a arca? Psiu. Antes de você fazer as coisas, consulte o Senhor, se Ele está contigo, e como você deve fazer aquilo. Pastor, eu quero evangelizar. Tem irmãos que me procuram e falam, pastor, eu quero evangelizar. Eu falo, aonde? Quero evangelizar no hospital. Eu falei, se prepara. Eu fui para a África. Mas você está pensando que eu fui de qualquer maneira? Primeiro eu fui enviado. Meu pastor me chamou e falou, preciso de alguém para ir para a África. Eu falei, Senhor, misericórdia de mim. Eu falei, pastor, eis-me aqui. Ele deu a missão, eu falei, agora eu preciso me preparar para ir. Me consagrei, arrumei os irmãos que iriam me dar cobertura em oração durante todos os dias. Todos os dias tinha alguém orando por nós. Fizemos uma escala de oração. Irmãos que jejuaram a semana toda, durante todo o período que nós fomos. E nós também. Preparei as mensagens que Deus me deu, com a margem de deixar o Espírito Santo usar lá.
conectei com os missionários que estavam lá, dando relatório, falando quando eu ia, onde eu ia ficar, os dias e horários de encontros. Aqui, deixei com os irmãos aqui, conectado com os irmãos que ficaram segurando a arca nesse lugar, ficaram conectados comigo. Eu estava lá e eles aqui, mas estávamos conectados, nos falávamos todos os dias. E aí, as lutas que eu enfrentei lá, todos os Golias que se levantou lá caíram. Essa hora era para você dar um glória bem forte. Todos os Golias que se levantou lá caíram. Batizamos 36 pessoas. Vimos mais de 70 tomarem decisões pelo Senhor. Por onde nós andávamos, víamos milagres, gente liberta de espíritos maus que pegavam elas. No dia do batismo, quando batizamos uma das pessoas que desceu as águas, quando subiu, ela subiu endemoniada. Repreendemos aquele espírito mau ali, na hora ela foi livre. 2 que estavam na fila para batizar saíram correndo. Nos conectamos com os pastores lá. Esse último sábado eu não consegui fazer reunião com eles, mas no penúltimo nós fizemos reunião juntos. A diferença faz quando você se prepara para fazer aquilo que é de Deus. Nós vamos para a noite do carinho, o Nilo está aqui, a gente não faz de qualquer maneira. A gente pede a participação dos irmãos. Curiosamente, nessa próxima noite do carinho já está quase tudo doado o que vamos fazer. É porque Deus está no negócio. Fala para o teu irmão, quando Deus está no negócio é diferente. Aí a gente prepara os irmãos que vai para a noite do carinho, a gente orienta. E quando nós vamos todos debaixo de cobertura espiritual. A Almerinda fica com um grupo aqui orando e a gente vai à noite distribuir a quentinha e orar pelos necessitados. Assim é também na Fazenda Paraíso. Estamos aqui com o irmão Seilton, carregando a arca conosco. Está carregando há pouco tempo, mas está carregando. Está gemendo, chorando, mas está carregando. E aí os frutos começam a florescer, a vara de Arão começa a aparecer nele. E não precisa que ninguém valorize a gente. Não precisa que ninguém fique olhando para a gente diferente, né, Nilo? Basta o teu coração estar apenas para agradar aquele que vive e reina para sempre. Nós não queremos glória dos homens. Basta atingir o coração de Deus e já estamos satisfeitos. Estamos satisfeitos. Esse é o nosso propósito. Aí a Bíblia diz que Davi vai à presença de Deus e diz assim: como levarei a arca? Agora sim, antes de começar um relacionamento, peça a direção a Deus, ore a Deus. Antes de comprar uma casa, ore a Deus. Antes de vender, ore a Deus. Antes de comprar um carro, ore a Deus. Antes de se mudar de um lugar para outro, ore a Deus. Pergunte a Deus se essa é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Aleluia! Aí Davi vai à presença de Deus e pergunta: ai Deus, vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Davi diz assim, no verso 9: e temeu Davi o Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Verso 10: e não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi fez levar a casa de Obed-edom, o giteu. Só um minutinho. Olha o que eu aprendo. Davi para consultar a Deus, e o lapso temporal que ele precisa da direção de Deus, que foram de 3 meses, ele leva a arca para a casa de Obed-edom. O que eu aprendo? Os irmãos que recebem a célula na sua casa, vocês são abençoados. Porque os irmãos representam a presença de Deus chegando na tua casa. Quando eu estou na casa dos irmãos, que vem chegando um irmão, depois chega o outro, e chega o outro, e vem crianças. Eu me lembro de um versículo, tem um versículo que arde dentro de mim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali presente. Quando você abre a porta do teu lar e recebe
os irmãos para fazer a célula, louvando, orando e refletindo na palavra de Deus, você está recebendo a presença do próprio Jesus. Aleluia. Aleluia. É a presença de Deus que entra na tua casa, através da vida dos irmãos. Glória a Deus. E onde a presença de Deus está, ali há alegria, ali há abundância, ali há felicidade, ali há cura. Não há um lugar onde Jesus passou que Ele não transformasse aquele ambiente. Ele conhece as tuas necessidades e quando Ele entra, Ele diz: o que queres que eu te faça? A Bíblia diz que aos amados Ele dá enquanto dorme. Você está dormindo e Ele está cuidando dos teus negócios, da sua vida. A Bíblia diz que muitos receberam anjos em sua casa sem saber, quando abre a porta do seu lar com todo o coração e recebe os irmãos entrando. Aleluia. É por isso que eu amo a visão celular. É por isso que eu amo a visão celular. Eu entendo que é de Deus. Ainda estamos aperfeiçoando, Fran, mas eu entendo que é de Deus. Temos dificuldades, sim. Temos problemas, sim. Tem irmãos que são chatos, sim. É verdade. Mas é sobre esse irmão que repousa a presença do Deus vivo todo-poderoso. Aleluia, irmão. Eu cheguei na casa do irmão hoje. Eu fui visitar hoje. Fui visitar meu irmão Carlinhos. Carlinhos Capoeira. É possível que ele esteja agora ouvindo. Cheguei lá, estava a companheira dele, recém-operada, a guriazinha, que está na qualidade de filha dele, que é filha dela, as filhas dele já estão maiores. Ah, irmãos, o sorriso do Carlinhos estava de orelha a orelha. Ele recebeu a gente, foi lá embaixo, abriu a porta: pastor, entra, essa é a minha casa, pastor. Vem orar aqui conosco, pastor. E aí entrou eu, o Wendel, a Priscila, o Davizinho. Aí ele: que alegria receber meus irmãos aqui na minha casa pela primeira vez. A casa é nova. Eu me lembro quando o Sérgio, o esposo da Flaviane, comprou o apartamento. E ele ficou: pastor, vamos lá em casa orar, consagrar. Quando chegamos no apartamento, ele chegou na portaria: olha, esse aqui é meu pastor. Quando eu olhei, o porteiro era meu cliente. Aí ele: ué, tu vai processar aqui também? Eu falei: não vou processar não. E entrei, aí o Sérgio pegou um suco, abriu a porta da casa, e nós entramos, chegamos lá, eu falei: paz seja sobre este lar. Quando eu cheguei no Carlinho, eu falei: paz seja sobre essa casa, Carlinho, se prepare, porque nesta casa tu terás alegria. Esta casa Deus vai fazer milagres aqui acontecer. Nesta casa Deus realiza os teus sonhos, que um dos sonhos dele era casar, e eu estava no lugar onde os sonhos estavam se realizando, porque Jesus entrou naquele lar. Aleluia. Cheguei essa semana na casa da Cleide, na célula, e ali tinha uma surpresa. A Sueli entrou, nem sabia. Na garagem estava a festa preparada. E a gente entrou, e quando entramos lá, começamos a louvar. E fizemos a célula, e ela cheia de alegria, ela já deixa a música preparada, a aguinha para os irmãos beberem. O lanche é um excelente anfitriã. E daqui a pouco, quando a gente começou a célula, daqui a pouco a gente vai para a varanda. A Sueli entrou, e estava lá o bolo tudo preparado. Era aniversário dela, e ela começa a chorar. E aí eu não aguentei, eu choro também. E aí começou: parabéns. E ela chorando. Aí daqui a pouco chega o Yuri, o filho dela. Curioso. Aquilo é meu filho, irmã Sueli. O Yuri é meu filho espiritual também. A senhora sabe disso. Se prepare. O prenúncio do retorno dele foi a ida na casa da Cleide. Aquele dia estávamos orando e Deus estava ministrando. Quando eu olhei ele, eu falei: eu já te amei muito, Yuri, mas você tem me amado pouco. Ele: que isso, pastor? E me deu um abraço tão apertado. Eu abracei ele apertado e disse: você vai voltar. Às vezes a pessoa não vem aqui, mas a igreja vai lá onde ele está. A arca
Ela vai lá onde a pessoa está e resgata com mão forte. E o Senhor diz na palavra dele: Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Tem um versículo que mexe comigo, Sueli. Para mim é um dos versículos mais fortes da Bíblia. E o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima. Se prepare, porque está perto dele enxugar dos seus olhos toda lágrima. Eu me alegro por ver a Aline aqui. É uma filha na fé. Mas está faltando o Yuri. Aline, vamos orar pelo Yuri. E quando a presença de Deus vem, agora fica ligado. Porque para conectar ele a gente, a arca tem que entrar na tua casa. Pescou? O filho do Fran está retornando. Nessa hora era para todo mundo dar glória, gente. Pelo amor de Deus. Vou repetir. Amém, Marcelo? Marcelo não gritou, mas levantou a mão assim. Eu vou repetir. O filho do Fran está retornando. Aí a Miriam disse que para pastor, ele me chamou para ir na consagração hoje e eu fui. Falei, vai mesmo. Porque quando ele não vem aqui, a arca vai até ele. E você tem a arca. A presença de Deus está sobre você. Ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Fica aí, aguenta firme, levitas. Aguenta firme. E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi fez levar a casa de Obed-edom, o giteu, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu. Quanto tempo, irmãos? Me ajuda aí, gente. Quanto tempo? Verso 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor, agora corrigindo, estavam levando dessa forma aqui, eles davam 6 passos e sacrificavam bois e carneiros cevados. Verso 14. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um efode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Aleluia. Fala para o teu irmão, a alegria voltará à tua casa. A presença de Deus vai restaurar a tua sorte. Com júbilos você vai levar a presença de Deus. Com alegria, a Bíblia diz que Davi saltava, pulava de alegria. E a cada 6 passos ele parava e sacrificava. Aleluia. Existe uma forma de se fazer a obra de Deus. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. E assim, a arca chegou. Davi ainda enfrentou uma luta, porque Mical ainda se levantou contra ele. Outra lição. Quando você se propõe a fazer a obra de Deus, muitas pessoas se levantam contra você. E pior, os de dentro da sua própria casa. A Bíblia diz que os inimigos do homem não é quem está lá na rua, não. São os de dentro da própria casa. Normalmente, quem te magoa mais é as pessoas do teu seio de convívio. Então você tem que estar pronto. Quer levar a arca do Senhor? Quer levar o nome do Senhor em sua vida? Se prepare, porque oposições acontecerão. Estamos
Há 19 anos nesse lugar fazendo a obra de Deus. Vocês não têm ideia das oposições que nós já enfrentamos. Tem irmãos aqui que estão ligados, a Almerinda está ligada. Tem irmãos aqui que estão atentos. Uma vez falaram para mim assim: pastor, bora parar com isso. Vamos parar com isso. A gente para, vamos voltar cada um para suas casas. Eu olhei, e assim como Jesus olhou em Pedro, falei: arreda daí, Satanás. Se eu tivesse ouvido ele, nós não estaríamos aqui hoje. Se eu tivesse ouvido essa pessoa, nós não estaríamos aqui hoje. A pior coisa que tem é andar com quem não tem visão, quem não tem direção, quem não sabe onde quer chegar. Pior do que não chegar em lugar nenhum é não saber aonde quer chegar. Tem um filme que eu gosto muito, Alice no País das Maravilhas. Eu gosto daquele filme porque tem uma cena emblemática. Alice encontra com aquele gato e ela fala assim: você pode me dar uma ajuda? Eu estou perdida. O gato diz assim: você quer ir para onde? Ela: não sei, eu estou perdida. Aí o gato fala: para quem está perdido, qualquer caminho serve. Para mim não serve qualquer caminho porque eu não estou perdido. Eu não estou perdido. Eu sei qual é a vontade do meu Deus. Eu sei que o meu Redentor, Ele vive. E o Senhor nos dará a direção. E um dia eu espero estar lá na eternidade, louvando a Deus junto com vocês. Mas guarde isso. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Eu quero agradecer vocês que venceram a dor, venceram, Senhor, a dor de demonstração aqui de como carregar a arca. Assim como vocês perseveraram aqui até o final, o Senhor exige de nós perseverança, Pedro. Vai ter momentos que vai cansar, que vai pensar em arriar, mas não pode. Tem que buscar força em si para continuar. Aí o Senhor diz: os jovens correm e se cansam, mas os que esperam em mim renovarão as suas forças. A força do Senhor é a nossa alegria. A Bíblia diz que Davi saltava, pulava. Eu imagino Davi pulando e saltando de alegria, Marcão. O melhor, a vitória não é de quem começa. O melhor e a vitória é de quem termina a caminhada cristã. E você vai ficar firme. Eu queria pedir que você ficasse de pé. Priscilinha, gente, vamos levar a arca da aliança. Obrigado. Vamos levar a arca da aliança direito no rio, no final, termina no final direitinho, ó. Olha lá a arca da aliança ainda, irmãos. Vocês podem aplaudir o Senhor pela vida deles? Obrigado. Amém. Obrigado, Nilo. Obrigado, Seilton. Obrigado, Príncipe. Obrigado, Pedro. Era assim que tinha que levar a arca do Senhor. Nós vamos fazer dessa canção a nossa oração, irmãos. E guarde o que Deus está falando com você. Porque para levar a arca do Senhor, existe um preço a ser pago. Mas é maravilhoso a gente estar servindo o Senhor e a presença de Deus está sobre nós, amém? É maravilhoso. Nós vamos fazer dessa canção a nossa oração. Em seguida eu quero orar junto com os irmãos. Aleluia. Feche os seus olhos um instante. Feche os seus olhos um instante. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo, pois conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele nos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Mas ele habita em nós e estará em Vós para sempre, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, Será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Eu me manifestarei. Eu me manifestarei a Ele. quero te amar mais, Senhor. 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 Amém? Você pode aplaudir bem forte o Senhor. Aleluia. Aleluia. Comunidade Ramá Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Ramá, sua família em Xerém.